Olá! Nesta aula teremos como objetivos compreender o que é um plano de marketing, entender o que é um plano de vendas e saber diferenciar os planos de marketing dos planos de venda. Para o sucesso nos negócios, planejar é preciso. A empresa que não planeja é obrigada a improvisar. É muito comum encontrarmos empresas que não têm uma clareza quanto ao seu mercado, não têm foco, não definem que mercado querem atender, ou muitas vezes se comunicam mal. No fundo, elas não têm uma estratégia clara, nem para o negócio, nem para o marketing, nem para suas vendas. Para uma empresa alcançar sucesso, ela precisa construir um planejamento estratégico, um planejamento de marketing que se desdobra a partir dele e, naturalmente, um planejamento de vendas que se desdobra desse planejamento de marketing. Vamos abordar esses três aspectos do planejamento e começaremos tratando do planejamento estratégico. E para falar de planejamento estratégico, é importante a gente definir o que é estratégia. A estratégia consiste em realizar um conjunto de atividades distinto das atividades realizadas pelos competidores, o que signifique maior valor para os clientes, ou então que crie um valor comparável a um custo mais baixo. O Michael Porter ele formulou essa proposição a partir de um livro em que ele discute a questão da vantagem competitiva, ou seja, a vantagem que a gente pode obter como empresa em relação aos nossos concorrentes, os competidores. Nós vamos ter vantagem se a gente comunica maior valor para os clientes, ou então que a gente consiga, se a gente estiver ofertando o mesmo valor, um custo mais baixo do que os concorrentes. Para se chegar a uma estratégia, a empresa precisa desenvolver um planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um processo, ou seja, um conjunto de atividades, que vai permitir identificar as oportunidades de mercado, estabelecendo ações estratégicas e táticas para atingir objetivos, viabilizando e rentabilizando os recursos da empresa. Para realizar o planejamento estratégico, a empresa precisa definir a sua missão, estabelecer as suas unidades estratégicas de negócio, planejar os seus novos negócios e também efetivar o planejamento estratégico do negócio. Essa figura ilustra como que esse processo acontece. Primeiro, a organização vai definir algumas diretrizes organizacionais. Ela vai definir a sua visão, a sua missão, suas filosofias e valores e seus objetivos. A visão vai definir onde a empresa quer chegar. Ela quer ser a melhor da cidade? A melhor do mundo? Em quê? A missão vai definir qual é o negócio da empresa. Qual é a proposta de valor que ela quer trazer ao mercado. É muito importante que a empresa entenda o que ela faz e onde ela quer chegar. Por isso ela precisa definir a missão e a sua visão. Isso é essencial. Além disso, ela precisa definir também qual o conjunto de crenças que norteia o negócio. A filosofia e os valores serão, portanto, instrumental para isso. Também é importante que a empresa defina os seus objetivos, tanto a longo prazo quanto a médio prazo. Essas diretrizes organizacionais vão alimentar um processo complexo de análise e de decisão. Mas não se pode olhar apenas para dentro da empresa. As diretrizes organizacionais não são suficientes. A gente tem que ir para além das fronteiras da empresa, das fronteiras organizacionais. É importante também que se levantem informações sobre o ambiente externo, o mercado onde a empresa atua. Nós vamos precisar levantar variáveis e informações sobre o cenário econômico, como que é a conjuntura do setor onde a empresa atua, o mercado que ela atua, em que situação está, como que os concorrentes têm se posicionado, quais são os produtos que eles ofertam, por quanto eles vendem, qual a fatia do mercado eles já alcançaram. É preciso que se avalie também as possibilidades de parceria, que se conheça bem quem são os fornecedores, que se estabeleça um relacionamento com eles e que se entenda também os limites do que se pode negociar com eles. E é claro, a gente deve levar em conta também as expectativas da sociedade. Elas também influenciam a forma como as pessoas vão consumir e, naturalmente, o produto que a gente vai ofertar. Uma vez que a gente analise, então, essas variáveis do ambiente externo e leve em conta as diretrizes organizacionais, a gente vai formalizar as decisões tomadas num documento conhecido como plano estratégico.
Então, realizar o planejamento estratégico não é definir só a visão e a missão, não é apenas definir objetivos, também não é só analisar o mercado, também não é só elaborar um plano estratégico, documento. É esse processo todo. Quando estamos tomando essas decisões e fazendo as análises, a gente pode recorrer a uma série de ferramentas até a gente chegar ao plano estratégico, o documento mesmo que formaliza isso. Uma delas é a análise SWOT. A análise SWOT envolve a análise de 4 variáveis: os pontos fracos, weakness, as fraquezas, os pontos fortes, strengths, as forças, que são variáveis do ambiente interno, e do ambiente externo, as oportunidades, opportunities, e as ameaças, threats. Para cada uma dessas variáveis, nós vamos identificar questões sobre a empresa. Nos pontos fracos, você vai destacar aqueles pontos negativos, os problemas que a empresa tem em relação às suas questões internas. No que se refere aos pontos fortes, nós vamos identificar que vantagens que a empresa tem em relação aos concorrentes, o que ela está bem, o que ela está desenvolvendo de forma adequada. Quando a gente analisa as oportunidades, nós estamos procurando entender os fatores externos que vão influenciar positivamente o negócio, que de repente vão criar possibilidades, inclusive, de novas áreas de atuação para a empresa. Vamos analisar também as ameaças, ou seja, fatores externos que podem comprometer o crescimento do negócio. Nós levamos em conta, inclusive, nessa análise, aquelas questões do cenário econômico, questões conjunturais, da economia, procurando sempre prevenir situações futuras ou procurando aproveitar oportunidades para reduzir os riscos e as perdas. Essa matriz vai nos permitir, então, desenhar 4 possíveis estratégias. No que se refere às ameaças dos nossos pontos fracos, nós vamos traçar algumas estratégias para garantir a nossa sobrevivência. São questões que a gente precisa resolver, senão a gente vai estar fora do mercado. No que se refere aos pontos fortes, que envolvem questões onde há ameaças, a gente precisa manter, afinal de contas estamos fazendo melhor que os concorrentes. As estratégias de crescimento vão estar ligadas às oportunidades em questões em que temos pontos fracos em relação aos concorrentes. É onde nós podemos mudar para explorar essas oportunidades e fazer o negócio crescer. E existem questões onde temos pontos fortes e também há oportunidades. É onde a gente pode desenvolver e amadurecer o nosso negócio. Veja que é uma matriz muito importante, toda empresa precisa fazer esse tipo de análise para definir os caminhos que quer seguir. Também utilizamos como suporte para a definição das estratégias o modelo Business Model Canvas, ou Canvas de modelo de negócio. Nesse modelo, nós fazemos um quadro onde nós destacamos qual é a proposta de valor do negócio. Ou seja, o que nós queremos entregar que torna o nosso negócio diferente dos outros e que vai fazer com que o cliente nos escolha. Qual a necessidade que a gente achou no mercado que a gente vai atender. Nós definimos as atividades-chave, que vão ser as atividades que a nossa empresa vai desempenhar para atingir essa proposta de valor, e os recursos que vão ser consumidos para isso, inclusive financeiros. Vamos pensar também qual vai ser o tipo de relação, ou qual caminho, qual canal que nós vamos utilizar para relacionar com os clientes. E vamos definir também qual o segmento de mercado, com mais clareza, que nós queremos atuar. Provavelmente precisaremos de parcerias-chave para que o negócio possa funcionar bem. E, é claro, vamos precisar especificar bem quais custos que vamos necessitar para que o negócio possa funcionar e de onde vamos obter as receitas. Então, o modelo Business Model Canvas vai nos ajudar a pensar como que o nosso negócio funciona. E a análise SWOT vai nos permitir traçar estratégias de acordo com a posição que nós temos em relação aos concorrentes. Veja como que é importante a empresa ter primeiro um planejamento estratégico antes de começar a pensar como ela vai se comunicar para o mercado. É aí que entra o plano de marketing. O plano de marketing representa o esforço para identificar as oportunidades mais promissoras do negócio para a empresa, definindo programas de ação para atingir os objetivos visados para produtos, serviços ou mesmo para a marca. Esses objetivos, naturalmente, decorrem das estratégias que foram pensadas para a empresa. O planejamento de marketing é um processo também.
E como é um processo, ele tem um conjunto de etapas. Bom, a primeira etapa é estabelecer a missão, o escopo e as metas. E daí organizar o plano estratégico da empresa. Daí nós vamos então fazer uma análise da situação, para a gente poder entender qual é o contexto e a gente conseguir definir com tranquilidade os objetivos de marketing da empresa. A partir dos objetivos, nós vamos gerar estratégias e selecionar aquelas que são melhores. E são essas estratégias que vão permitir formular os programas detalhados. É a partir dessa formulação que nós vamos escrever o plano de marketing. E aí nós vamos comunicar e implementar o plano. Posteriormente, controlar a implementação, o plano já está em andamento, e atualizar o plano quando necessário, a partir do que for ocorrendo à medida que o plano for sendo implementado. Então veja que duas etapas são bastante críticas, né? Uma primeira em que a gente faz uma análise da situação e uma segunda em que a gente escreve o plano. Mas talvez uma pergunta seja, o que deve conter esse plano de marketing? Bem, o Marcos Cobra ele explica para a gente que um plano de marketing deve descrever a situação da empresa, anterior, atual e futura, deve especificar as oportunidades e os problemas que a empresa tem, deve estabelecer objetivos específicos e realísticos a serem atingidos pela empresa em face da situação dela em relação ao ambiente onde ela atua, né, o mercado em que ela atua. Deve também especificar as estratégias de marketing, os programas de ação necessários ao atingimento dos objetivos indicados. Também deve indicar com exatidão os responsáveis pela execução dos programas. Precisa estabelecer prazos para a execução dos programas e respectivos controles, um cronograma, e também apresentar metas e programas devidamente quantificados, orçados. Frequentemente, para que aquela terceira etapa aconteça, ou seja, que a gente faça uma análise da situação, a gente recorre ao que nós chamamos de pesquisa de marketing. A pesquisa de marketing consiste na elaboração, coleta, análise e edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentada por uma empresa. Por exemplo, você quer lançar um novo produto no mercado. Então a gente frequentemente faz uma pesquisa com os atuais clientes ou com os possíveis novos clientes para entender de fato a necessidade deles ou para apresentar o produto a eles e colher a opinião que eles têm sobre aquele produto. Veja que o marketing então vai precisar definir objetivos que ele quer atingir. Eu quero entender como que os clientes veem o produto, ou quero lançar um novo produto. E daí vai elaborar uma pesquisa que vai permitir fazer essa análise. Quais são as etapas, já que a pesquisa de marketing também é um processo? Primeiro a gente define o problema e os objetivos da pesquisa. Depois a gente desenvolve o plano da pesquisa. Em seguida a gente implementa o plano de pesquisa. É o momento em que, de fato, a gente realiza a pesquisa junto aos clientes. E depois a gente apresenta os resultados na forma de um relatório e de uma análise que é elaborada pela equipe que é responsável pela pesquisa. Veja como que é fundamental elaborar o planejamento de marketing. É a partir dele que a gente vai saber que produto a gente vai vender, por que preço, a gente vai entender como que a gente vai fazer essa venda. Ou seja, é a partir do plano de marketing que a gente vai conseguir elaborar o planejamento de vendas. O plano de vendas trata-se de um plano que define o que será vendido pela empresa, como será vendido e a quem será vendido. Então, algumas questões que a gente procura responder com ele. O que se deve vender? Para quem? Que preço devemos praticar? Qual será o método mais adequado para vender? A equipe de vendas está preparada? Está motivada? Nós temos recursos suficientes? Vamos refletir sobre essas perguntas, que vão definir o que vai constar no plano de vendas. A primeira delas é o que vender. Para a gente definir o que vai ser vendido, nós vamos elaborar o orçamento de vendas de cada produto. Normalmente a gente vai categorizar o orçamento de vendas por período, região, ou linha de produto, etc. A questão aqui é que nós estamos tomando decisões sobre o produto, então nós vamos pensar que produtos nós vamos vender, qual a quantidade que a gente espera vender de cada produto, que preço a gente espera praticar. E você vê aí nessa tabela de exemplo que nós temos para cada produto a quantidade e o preço e a gente consegue determinar o faturamento para um determinado período. Pode ser um ano, um mês, uma semana. O produto A, por exemplo, ele tem uma quantidade de 100, que é estimada a ser vendida,
a R$10. Então o faturamento esperado é de R$1.000. E isso é das vendas à vista dele. A gente fez uma estimativa aí também para as vendas por cartão de débito. Então espera-se vender 5, também a R$10, né? Então a gente espera vender R$50, uma quantidade menor. Normalmente a equipe de vendas vai fazer esse exercício de fazer essa previsão das vendas e decidir sobre essa previsão para se chegar ao orçamento das vendas, que já é um plano definido de quanto a gente tem, na meta que a gente tem para atender. Bom, a gente também tem outra pergunta lá, a quem vender? Normalmente a gente vai definir, ao responder essa questão, quais são os consumidores típicos e quais são os consumidores potenciais. Aqui o que a gente está fazendo é pensar quais são os nossos territórios de vendas, onde a gente pretende atuar, que é o que a gente chama também de zoneamento de vendas, e estamos decidindo também questões sobre segmentação de mercado. Tá, nós vamos vender, por exemplo, em Araçuaí, Virgem da Lapa, Itinga e Taquaral. Mas qual o perfil de cliente que a gente quer atender? É o cliente A, B, C? Essa categorização, inclusive, ela vai ter diferentes critérios, nós vamos ter que definir também. É por renda? É por faixa etária? É para algum outro interesse? No quadro aí temos um exemplo de como que uma tabela, que a gente chama de matriz consumidor-mercado, vai registrar as previsões, as projeções que a gente fez para as vendas nesses locais. Outra importante questão se refere à própria equipe de vendedores. E ela precisa estar motivada, precisa estar preparada. Então, uma pergunta que vem à mente é: será que a nossa equipe está pronta para isso? Para que ela esteja pronta, nós vamos precisar planejar treinamentos, capacitações em vendas, para que a equipe tenha um domínio das técnicas de vendas e possa fazer abordagem, apresentar o produto, negociar e fechar a venda adequadamente. É importante também a gente realizar confraternizações e dinâmicas para se integrar melhor à equipe e a gente conseguir reduzir conflitos. Nós vamos normalmente definir metas desafiadoras, mas que também sejam possíveis de ser alcançadas pela equipe. E a gente pode utilizar a remuneração baseada em benefícios para isso. De acordo com o atingimento de metas, a gente tem alguns prêmios. E isso vai desafiar a equipe a avançar. Uma quarta pergunta é se os recursos são suficientes. Para a gente poder fazer isso, nós vamos ter que fazer uma tabela onde a gente vai registrar as possíveis entradas e saídas de caixa que a gente vai ter no período para a gente saber se a gente tem dinheiro mesmo para treinar a equipe, para manter essa equipe visitando os possíveis clientes e todas as outras ações que a gente imaginar para atender os objetivos. A ideia aqui é alinhar as estratégias da empresa com os recursos disponíveis para fazer melhor o uso deles. Na tabela você tem um exemplo com algumas despesas estimadas para 2 meses do ano. Bom, esperamos ao final dessa aula que tenha ficado claro para você o que é um plano de marketing e também o que é um plano de vendas. Esperamos que ao final tenha ficado claro para você qual a diferença entre os dois. Caso tenha dúvidas, entre em contato e estaremos à disposição para atendê-lo. Bons estudos!